Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu espero que todos estejam bem. Eu quero pedir para você que está chegando agora aqui no nosso canal, não se esqueça de dar o like, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, nos ajude a bater a nossa meta de 1000 inscritos, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje aqui, tá? Sobre aqueles atos do dia 8, tá? Eu sei que já foi muito falado sobre esses atos do dia 8, mas a gente precisa falar porque estão acontecendo várias inconsistências, estão passando por cima do devido processo legal. Os direitos humanos ali passam longe, né? As pessoas que estão ali presas estão sendo furtadas de seus direitos, tá? E alguns deputados, alguns senadores foram até a colmeia, que é onde fica aí as mulheres, né? E na Papuda também, onde ficam os homens, tá? E constataram várias irregularidades. Inclusive, pessoas que não estavam ali no ato no dia 8 de janeiro, chegaram depois, tá? E estão ali presas, foram levados aos montes e estão ali sem direito algum. Tem pessoas ali que não têm condições de pagar, né, um advogado. Tem pessoas ali que foram para o ato do dia 8, foram para a manifestação do dia 8, não voltaram para casa, os familiares não têm como ir até Brasília, tá? E essas pessoas estão praticamente aí incomunicáveis. Estão sendo cerceadas de todos os seus direitos, tá? Direitos esses que um estuprador tem, que um traficante tem, que um ladrão tem, tá? Essas pessoas que simplesmente estavam se manifestando, foram para se manifestar, não estão tendo esses direitos, tá? Eu não estou falando sobre as pessoas que depredaram. Essas sim devem ser julgadas e devem ser aí punidas, mas segundo o que manda a lei. O Brasil não é um país sem lei. A gente não vive uma ditadura, né? A gente não vive num estado onde é olho por olho, dente por dente. Não, aqui a gente vive o devido processo legal, a gente vive em uma democracia. E a instituição, ela resguarda as pessoas que se manifestam de forma ordeira, tá? Essas pessoas podem se manifestar, podem fazer as manifestações. E tem gente ali que está preso, que estavam simplesmente numa manifestação, tá, democrática, e foi levado aos montes e ali está presa, tá? E também tem aquelas que se passaram um pouco, acabaram aí fazendo algumas coisas que não é o certo, não é o correto, mas nem por isso essas pessoas que quebraram algumas coisas ali, tá, tem que ser furtada dos seus direitos legais. Não, se um bandido tem direito ao devido processo legal, tem direito à defesa, tem direito a se manifestar, né? A fazer aí, tem direito a advogado, tem direito à visita. Tem preso que tem direito à visita íntima, tá? Tem preso que faz um monte de cagada e tem direito à saidinha, tá bom? Aquela moça lá, que eu esqueci o nome, no ano, acho que de 2002, se eu não estou enganada aí, eu estou esquecendo o nome dela, matou lá os pais, né, enquanto dormiam, ela e a Suzana, isso, matou os pais, e ela e o namorado, certo, pagaram a pena e hoje estão aí, andando livre, leve e solto, tá bom? O ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, pegou uma pena que passava de 400 anos de prisão, tá? E hoje está aí, andando livre, leve e solto no carnaval. Então as pessoas que estavam ali se manifestando, tá bom? De forma, mesmo que passaram, que não deveriam ter quebrado nada, eu sou contra isso, tá? Mas então quer dizer que essas pessoas, porque quebraram ali os patrimônio público, têm menos direito do que os assassinos, do que os que roubaram o país, do jeito que roubou ali o Rio de Janeiro, o Cabral, do jeito que essa moça, Suzana, foi lá e tirou a vida dos pais? Não tem menos direito, eles têm o mesmo direito, e é sobre isso que eu falo, tá? Sobre eles estarem ultrapassando
E não é porque as pessoas estavam se manifestando que eles estão ultrapassando os direitos. Eles estão ultrapassando os direitos, eles estão usurpando os direitos dessas pessoas por uma ideologia política, por uma perseguição política, tá? Porque os Black Bloc, os Antifas, o MST já fizeram manifestações, tá? Já entraram dentro do STF, tá certo? Já depredaram vários patrimônio público, tá bom? E nem por isso foram presos. Não, isso era manifestação. Na época era manifestação. Aí agora, porque o povo de direita saiu ali para se manifestar, uma meia dúzia infiltrado quebrou algumas coisas, né? Que não é certo. Não estou defendendo isso, tá bom? Cada um que pague pelo seu crime, mas de acordo com a lei. Tá? De acordo com a lei. É como eu falei, se um assassino tem direito ao devido processo legal, por que um que foi lá e quebrou o STF ou quebrou algumas coisas lá do Senado não pode ter o mesmo direito? Tem que ter, deve ter, porque isso a gente não pode aceitar pelo seguinte: hoje é eles que estão lá, mais de 1000 pessoas presas. Amanhã pode ser você que de repente não concorda aí em aguardar um ano inteiro para ter um aumento de salário e de repente o bonito do presidente da república vem lá e te oferece R$18. Aí você pensa, poxa, R$18? Eu tô um ano esperando, né? Vou me manifestar contra o aumento de salário, que eu achei muito pouco. E de repente você pode cair numa dessa aí que o pessoal tá lá, e aí? Também não vai ter dó para você, tá? Então, é bom que a gente fique de olho nisso, porque o direito das pessoas, tá, não pode ser lesado, não pode ser cerceado do jeito que está sendo, tá bom? Essas pessoas que estão lá presas, homens e mulheres, senhoras e senhores, tá? Cada um tem que ser julgado individualmente. E eles simplesmente pegaram um monte de gente, colocaram dentro dos ônibus, mentindo que iam para um outro lugar, um lugar que não fosse à frente dos quartéis, tá? E essas pessoas foram parar nos presídios e estão lá desde o dia 8 de janeiro, tá bom? Isso não é certo, não é, nunca foi, tá? E não vai ser agora que vai ser, independente de partido político, independente de ideologia política. O que estão lá presos são pessoas, são seres humanos que se sentiram sim lesados, tá? Nas eleições, não concordaram com o pleito. Isso é normal, tá bom? A gente não é obrigado a concordar com tudo. O que a gente não pode é usurpar o direito do outro, tá? Eu posso não concordar com o que você fala comigo, com a sua opinião, mas eu tenho que te respeitar, certo? Então, pessoas que estavam ali, que não concordaram com o resultado da eleição, foram se manifestar, e isso é constitucional. Então essas pessoas hoje estão ali jogadas como se tivessem sido esquecidas ali. E a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil. Isso não é correto, tá? Isso pra mim é independente. Se eu tivesse que gravar um vídeo aqui, se fosse com a esquerda, e se eu tivesse que gravar, estivesse acontecendo isso com a esquerda, e se eu tivesse que gravar um vídeo aqui, eu falaria a mesma coisa pra você. Sabe por quê? Quando se trata de direito, desculpa pessoal, quando se trata de direito, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, tá? É o mesmo direito para direita, para esquerda, para centro, não interessa. E se passar disso, tá? Você está do lado errado da coisa. Tá? E se você acha que porque aquelas pessoas que estavam ali se manifestando merecem ser tratadas do jeito que estão, você deve rever o seu conceito, tá bom? Agora eu quero ler para vocês aqui o Marcel Van Harten. Ele tá em cima disso aí, tá? Ele foi na Papuda e ele foi na Colmeia, e lá ele recebeu um bilhete de uma das mulheres que está lá presa, tá? Não sabe nem por qual motivo foi parar ali. Ela escreveu um bilhete e mandou, deu pra ele, tá certo?
E eu espero que ele consiga fazer alguma coisa por ela, da mesma forma que eu espero que ele consiga fazer alguma coisa por aqueles que estão ali, por simplesmente ter ido se manifestar, tá? Olha, a carta eu vou ler para vocês, e se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no Instagram do Marcel Van Harten, tá bom? Pode entrar ali e conferir comigo que você vai ver que está ali, tá? Olha, a carta que ela escreveu para ele foi o seguinte, ó... Cheguei no QG às 20 horas. Quando saí da minha cidade, ainda podia estar na frente do QG. Desci do ônibus e vi a confusão, porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. A federal tentou invadir, o exército não deixou. E pela manhã fui presa acusada de invadir e destruir, tá? Essa foi a carta que ela escreveu, esse bilhete, e entregou para o Marcel Van Harten, na esperança dele conseguir ajudar ela. Ela tá ali e ela afirmou também para ele que tem muita gente nessa mesma situação. Nessa situação de ter caído ali e eles ter levado e prendido essas pessoas aos montes. Tá? Cada pessoa que está ali, cada uma, deve ser ouvida e julgada individualmente. Até o ministro do STF, o Nunes Marques, ele está questionando o STF sobre isso. Ele se levantou sobre essa situação, ele deu a opinião dele, ele falou, olha, não é certo fazer isso, pegarem as pessoas e fazer essa prisão em massa, entendeu? É uma prisão em massa que fizeram e não estão conseguindo, não estão dando a chance de ouvir um a um e cada um contar a sua história e a polícia investigar se aquela história que cada um está contando realmente é verídico, tá? E os que não estavam naqueles atos de quebra-quebra, liberarem para ir para suas casas, viverem suas vidas normais. Isso não é certo o que está acontecendo no Brasil, tá? É muito sério o que está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo num estado onde os nossos direitos estão sendo pouco a pouco retidos, tá? E daqui a pouco a coisa vai estar tão feia e tão complicada que ninguém vai dar conta mais. E quando querer falar alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual na China e na Venezuela, igual em Cuba e Nicarágua, tá? Que deixaram os governadores, que deixaram os presidentes, que deixaram fazer o que quiseram, tá bom? Achando que não ia acontecer nada, achando que quando o povo quisesse, o povo ia conseguir reverter. Nunca que vão conseguir, nunca. E a gente já teve prova disso, tá? A gente no Brasil teve prova disso. O povo ficou 67 dias em frente aos QG. Ninguém respondeu. Não teve resposta de presidente do TSE, não teve resposta das Forças Armadas, ninguém respondeu o povo, tá? Então, os políticos já não tem mais medo do povo igual antigamente. Sabe por quê? Porque hoje em dia é o seguinte, é muita trapaça, tá? Muita coisa errada acontecendo. A gente vai votar e a gente nem sabe se em quem a gente votou chegou o voto mesmo, tá? Então, não pense você que com isso, é porque é a direita. Hoje é a direita, mas vai chegar em você que é de esquerda, vai chegar em você que é de centro. Então tá na hora de parar de briguinha por ideologia, tá? E se unir, o povo inteiro, esquerda, direita, centro, tá? E barrar essas arbitrariedades que estão acontecendo, tá? Isso não é certo, não é correto, tá bom? O Ibanez Rocha tá até hoje afastado do cargo de governador, tá? Do Distrito Federal, tá bom? Um ministro do STF que não foi colocado no STF pelo povo, tá? Não recebeu voto público, tá? O Ibanez recebeu voto público. O Ibanez, ele recebeu voto do povo do Distrito Federal. A vontade do povo se fez ali quando colocou o Ibanez
Rocha como governador do Distrito Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele foi indicado, certo? Então o que acontece? Eles não têm mais medo da população. Então está na hora da população acordar e entender que a gente tem que se unir ao invés de ficar brigando por bobeira, porque daqui a pouco a liberdade de todos, tá, vai estar em risco. Não é só de direita não. Isso aí você pode apostar, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o teu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajude, tá bom? Que é muito importante isso para nós. Obrigada e tenham todos uma boa noite.